A concepção de família é muito ampla hoje em dia, né? Isso é uma coisa que até a lei brasileira demorou muito para mudar do que é concepção de família. Hoje em dia temos vários tipos de família, inclusive mães que nunca foram casadas, mas que resolvem adotar uma criança. É só falar que não é uma família. Infelizmente, é estrutural e cultural nossa. A gente costuma ver pessoas com deficiência como menos capazes, menos dignos. Porque, na verdade, quem tá sentindo a dor é você. Se você não resolve a sua dor, ninguém vai resolver. Mas eu falo com todo o amor do mundo pra você que tá assistindo a gente. Não desista de você. Só porque é difícil? Não desista de você. Acho que não vale a pena só porque é difícil. Chegou a patroa. DVS Podcast. Divas, meus amores, diretamente do evento de empreendedorismo feminino mais badalado da Suíça, sob o comando de Patrícia Sarinho, eu, Sabrina Rugli e o DVS Podcast, estamos aqui para gravar a segunda temporada falando de saúde emocional. E finalmente, eu vou falar com uma autoridade aqui, estou com uma psicóloga, não é isso? Sim. Estou com uma psicóloga, Carol. Formada e reconhecida na Suíça. Toma, tá? Adoro! Formada e reconhecida pela Suíça, Carolina Rosa. Eu já virei íntima para mim e para os íntimos, Carol. Vamos bater um papo com a Carol? E para quem não te conhece ainda, Carol, se apresenta, por favor, para as minhas divas. Com prazer. E a gente vai falar muito agora de saúde emocional. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a Carolina Rosa, consultora para famílias atípicas, e eu oriento as famílias que querem se conectar realmente e emocionalmente com os seus filhos. Essa é minha missão com o meu trabalho. Já amei, porque eu tenho duas meninas em casa. E, Carol, é incrível como a fase da criança muda, como a criança muda em cada fase, né? Muito. E não tem saúde emocional que aguente na cabeça da mãe, né? Vamos lá. Estamos falando de famílias típicas ou atípicas, que a gente tem que lembrar dessa palavra, que é uma palavra que muita gente tem muitas vezes preconceito, mas no fundo é só uma palavra. Porque é só pra gente ter um entendimento do que essa pessoa tá passando. Famílias atípicas, pessoal, pra quem não tá acostumado a ouvir esse termo, ela fala de uma família que tem um ou mais integrantes da família que tem alguma deficiência. Mas por que essa palavra atípico? Por quê? Porque a gente tem uma linha média de desenvolvimento, que a criança vai estar mais ou menos dentro do quadro do esperado para determinadas idades. E quando a gente tem uma diferença muito grande, a gente está dentro de uma categoria de deficiência. Ou atraso, ou algum transtorno, alguma neurodivergência, que sai dessa faixa de média. Então, quando a gente tem isso, a gente chama de criança, adolescente atípico. E as mães dessas pessoinhas maravilhosas se chamam mães atípicas ou pais atípicos. Mas muita gente não está familiarizado com essa palavra. Mas no Brasil é esse termo que está sendo usado. Engraçado você falar isso, porque eu tinha uma ideia totalmente diferente do que é atípico e típico. Gente, eu achava, por exemplo, né? Pode falar. Olha que já leva a coisa pro lado do preconceito. Eu achava, por exemplo, um casal, nada a ver, né? De homossexuais, adota uma criança, é uma família típica. Homoafetiva, você disse. Nada a ver, tá vendo? É uma família. Uma mulher solteira, sozinha, com uma criança, é uma família típica. Eu acho que é interessante você ter falado isso, porque hoje em dia, a concepção de família é muito ampla hoje em dia. Né? Isso é uma coisa que até a lei brasileira demorou muito para mudar do que é concepção de família. Hoje em dia temos vários tipos de família, inclusive mães que nunca foram casadas, mas que resolvem adotar uma criança. É só falar que não é uma família. Agora, isso não é uma família típica. Não tem nada a ver. É uma família. É o que você acabou de falar. É uma família. Desde que tem amor, afeto, respeito, tá tudo certo, né? Agora, o atípico vem muito da parte da neurodivergência ou deficiência, entende? Então, é mais a gente usa essa palavra para ter uma categoria para entender. Ah, ok, essa pessoa ela não está dentro de uma média do esperado no desenvolvimento. É isso. Mas isso não faz dela melhor nem pior do que ninguém e mais ou menos digna de ter dignidade, respeito e uma educação de qualidade. É isso que a gente tem que entender. Nada além disso. Então você cuida exatamente
da criança, do adolescente, da família toda. É muito bom você ter falado isso, porque muita gente confunde o que eu faço. Graças a Deus, nós estamos numa realidade que cada vez mais estão estourando-se as bolhas e as pessoas estão falando mais desse assunto e está tendo um movimento muito positivo no mundo inteiro em relação, principalmente em relação aos autistas. Então está tendo muito movimento de capacitação de profissionais, está tendo atendimentos, está tendo mais clínicas para atender, clínicas especializadas. Os pais estão ficando cada vez mais conscientes, mas o meu trabalho vai além disso. Eu não atendo a criança. Quando a gente pensa nisso, tem a parte do atendimento à criança que tá tendo cada vez mais, joia, maravilhoso. Só que para a parte dos pais, que é a página 2, tem pouco atendimento. E junto com a história minha, pessoal, de vida, eu resolvi seguir esse caminho dentro da psicologia, né? Eu sou uma irmã atípica. Ou seja, eu sou a irmã de alguém que nasceu com uma deficiência. E você pode falar? Posso, eu tenho autorização dela. Conversamos muito sobre isso antes de eu começar a gravar os podcasts por aí. E ela me falou uma palavra muito linda. Ela falou, Carol, eu entendo que essa é a minha história, mas também é a tua. Porque é a história da nossa família, então você pode abrir. Né? A minha irmã, ela nasceu depois de mim, quase 2 anos depois. Ela nasceu com deficiências no corpo, que ela teve que passar 14 anos de cirurgias seguidas, ou seja, até a adolescência. Os primeiros 14 anos da vida dela, até adolescente, para que ela tivesse o funcionamento do corpo, assim, para respirar melhor, para conseguir deglutir, para conseguir... Então, hoje você olha para ela, você vê uma mulher que talvez você fale, ela deve ter feito algum procedimento. Você olha assim, ok, deve ter acontecido algo, mas você não imagina o que esse seja o quadro que aconteceu. E é uma mulher, assim, guerreira demais. O que essa menina já passou em hospital, assim, cada susto que a gente já levou, entendeu? Eu falo, o anjo da guarda dela faz hora extra. Porque, assim, é uma paciência de Jó. Porque, assim, era pra ter ido embora muitas vezes. E ela foi muitas vezes protegida. Então, vamos lá. Quando isso aconteceu, eu, criança, tendo a idade muito próxima dela, eu não via ela como, minha irmã, que nasceu assim, assim, assado. Eu via ela como a minha irmã. Só. Então eu brincava com ela e tudo mais, e eu não via a diferença. E eu cresci com isso, eu não conseguia ver uma diferença entre nós duas. Cognitivo preservado, tá? Que tem gente que pode achar, ela nasceu com algum atraso? Não, gente. Eu já ia perguntar. Não, tudo preservado, preservadíssimo. Ela se formou... Preservado, assim, tá inteiro. Ela tava dentro da média de desenvolvimento mental e cognitivo e pedagógico, igual eu. Só que ela é mais inteligente. Mas o que acontecia? Ela tirava notas maiores que eu na escola, isso que acontecia. Tô falando isso porque o cognitivo dela foi todo preservado. A deficiência dela era só no corpo. A deficiência. Vamos lá. A síndrome dela é uma síndrome rara. Que o nome mais próximo que eu posso trazer do alemão traduzido é síndrome da linha média. Muitas partes do meio do corpo tinham problema. Então, nariz, boca, céu da boca, entendeu? A parte digestória. É o corpo inteiro que eu tô falando, por isso que é uma síndrome. Que são várias características. Então, o que essa menina levou de agulhada, assim, não tá escrito. Só que o cognitivo todo preservado. Ou seja, essa menina tinha mais amigo que eu na escola. Ela tem uma simpatia, assim, que, invejo. Ela se formou em economia, na PUC de São Paulo. Ela mora sozinha, trabalha numa empresa multinacional. Então, assim, ela tá ganhando um salário bom em São Paulo, que é difícil. Ela é independente, entende? Então, assim, ela tem uma vida dessa, mas a deficiência física foi o suficiente para eu observar algumas coisas que a minha família vivia dentro de casa, que outras famílias não viviam. Então, por exemplo, eu via que a diferença de tratamento era gigante, por mais que eu via ela muito como igual, a diferença de tratamento de nós duas era muito diferente. Por quê? Era subestimada as capacidades dela e superestimada as minhas. Eu virei adulta muito cedo, entre aspas, e a minha irmã demorou pra amadurecer. Porque os meus pais tiveram muitos momentos que eles não balancearam isso.
Não estou julgando os meus pais de jeito nenhum. Você achava que ficava um pouco sobre a sua responsabilidade, os cuidados com ela? Os cuidados não, mas a responsabilidade de, assim, não dar problema, não tirar nota baixa, não reclamar, entende? Ficava sobre você não reclamar porque tem a irmã doente. Assim, exato. Sim. Então, sim. Não reclama, que eu já tenho problema demais com sua irmã. Exato. Fica quieta, que eu já tenho problema demais. Era meio isso. Era meio você isso. Era meio anulada. Exato. Essa é a minha dor. E graças a Deus, eu pude pensar na minha dor e fazer algo pra trazer de volta pra humanidade. E isso é muita terapia. Faça terapia, gente, tá bom? Eu sou testemunha de terapia, sou psicóloga e sou também testemunha de terapia. Então, eu vou falar várias vezes, gente, procura alguém pra ajudar vocês, pelo amor de Deus. Verdade. As pessoas não são responsáveis pelas suas dores. Eu sei que alguém pode ter causado, mas ninguém é responsável pelas suas dores. Vai resolver. Se tem condição, procura alguém, tá bom? Eu quero falar de dores bastante com você. Pois não. Vamos lá, 20 minutos aqui vai ser pouco, mas vamos lá. E Com nessa certeza. dor toda que a gente tava falando, eu pensava assim, poxa, então por que é tão diferente se eu vejo ela com a mesma... Tipo assim, ela é só minha irmã, cara. Ela não é a deficiência que ela nasceu. Ela é a fulana de tal. Ela é a Gabriela. É a minha irmã. E os meus pais tinham essa visão que, infelizmente, é estrutural e cultural nossa. A gente costuma ver pessoas com deficiência como menos capazes, menos dignos, entende? E isso é um erro cultural de base. Então, na verdade, os meus pais, do jeito que eles fizeram... Até menos humanos, né? Um pouco. Exato. E o que os meus pais fizeram, que foi o melhor que eles podiam, assim, com todas as forças. E a gente tinha uma condição econômica muito boa. Assim, não faltava nada em casa pra gente. Então, eu de forma alguma, eu tô julgando tudo que os meus pais fizeram. Porque eu, na pele deles, talvez teria feito o mesmo. Naquela época que não se falava disso. Inclusão, a gente fala isso desde quando? 3 anos? Que a gente tá falando de autismo e inclusão nas escolas? Quanto tempo a gente tá fazendo? Não tem nem 10. Então, na verdade, quando a gente tá falando disso, a gente tá falando de uma geração nova falando disso. E os meus pais não tiveram. Então, essa dor minha, eu falei, tá, e como que eu posso salvar outras Carols por aí? Né? Então, é lógico que não tenho que perdoar dos meus pais. Não tenho, tá tudo certo. Mas eu falei, e as dores que eu vejo... a gente faz o que pode, né, Carol? Sempre. Da mesma forma, assim, eu vejo os pais que assuntos, amam fazem o que podem. Eu tava conversando com uma amiga esses dias, e esse negócio... A gente sempre vai culpar os pais. Você tem filhos? Não, ainda não. Então se prepare para um dia ser culpada. Minhas filhas vão me culpar por excesso ou por falta. No final, os pais sempre serão os culpados. Porque ninguém nasce com manual. Ninguém sabe, ninguém tem um manual de ser pai. E também a gente ser pai e mãe, também a gente tem que ver que somos humanos, né? Sim. E vou te cortar rapidinho para dizer que eu tava falando com uma amiga e ela tava falando assim, eu culpo minha mãe porque eu engravidei com 15 anos e a minha mãe não teve paciência comigo. E eu comecei a perguntar a ela, mas o que aconteceu? Tua mãe te botou pra fora de casa? Não, ela cuidou da minha filha, mas ela era muito grossa, ela era muito ignorante. Então, parece que virou um pouco assim... É fácil culpar os pais? Não virou um pouco isso? Porque vamos lá. Nessa hora, eu me coloquei no lugar... da mãe dessa menina. Sim, porque você é mãe. Sim. Minha filha com 15 anos, engravidar. E eu não posso nem dar um grito nela, porque senão ela vai ficar traumatizada. Então eu me coloco no lugar da sua mãe nesse lugar agora, sabe? Sim, com certeza. De uma filha pequena, doente. Aí você tem uma segunda filha. Lembrando que eu sou humana, tenho que não sei se sua mãe trabalhava, mas tem que lavar roupa, tem que cuidar da casa. Não sei se ela tem empregada doméstica, tinha empregada. Tínhamos. Então, vocês já estavam numa situação assim, acima. Com certeza. Acima com todos os privilégios. 60% da população brasileira, porque a maioria nem tem o que comer direito. Então você foi muito feliz. É muito felizada. Sou. E eu tenho plena consciência dos meus privilégios. Você é privilegiada. E é por isso que eu quero retornar isso de alguma maneira para a humanidade. Porque eu acho que não é culpa de ninguém ter nascido na classe que nasceu. Me incomoda um pouco. Mas o que você vai fazer com isso? Ela falava, é culpa da minha mãe, que ela não teve... Sim. Poxa, eu tenho que ter paciência com uma filha que tá grávida aos 15 anos. Dei tanto conselho para ela engravida. Vamos lá. Por que isso é importante você ter falado? Se a gente sempre for buscar um culpado, a conta nunca fecha. Isso! Essa é a questão. Por exemplo, essa mesma mulher que teve essa mesma mãe poderia ter tido uma outra reação.
Ela podia ter falado assim, não, minha mãe foi pé da vida comigo várias vezes, mas assim, tá tudo bem. Aceitou, me botou dentro de casa. Ou ela não ia ligar pra situação. Pode ser várias reações que uma pessoa pode ter dentro de um conflito. Entende? Mas, no fundo, se ela sempre ficar culpando uma outra pessoa das dores que ela tá sentindo, a conta nunca vai fechar. Então, na realidade, é assim, Carol, tá bom, então eu vou pagar terapia porque a outra pessoa me ferrou a cabeça? Sim. Isso dá um bom corte. Mas você paga terapia pra não matar ninguém, querida. Então, isso. porque na verdade, quem tá sentindo a dor é você. É. Se você não resolve a sua dor, ninguém vai resolver. Infelizmente. Carol, mas não devia ser assim. Eu sei, meu anjo. Mas o mundo não é justo. Eu sei, eu sinto muito. Assim, de coração, não devia ser muito mais justo. Não deveria ter gente com privilégio e gente sem. Devia ser de um jeito muito diferente do que a gente tem. Mas não é. Então, na verdade, assim como eu tive que lidar com as minhas dores, porque ninguém ia tirá-las de mim, né? Eu pensei muito no que eu ia fazer com isso. Tá, resolvi. E agora? Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Por quê? O que acabou acontecendo? Na escola que eu trabalho, porque aqui na Suíça eu trabalho como consultora de famílias atípicas, eu trabalho também numa escola, dentro de uma sala de aula especial, que são todos autistas nível 2, 3 de suporte ou severo. E essas mães, quando chegam para as reuniões de pais, elas trazem as mesmas dores que os meus pais traziam. Que são? Iguais. Frustração porque o filho não é igual às outras crianças. Uma esperança de que o filho se cure de coisas que não tem cura. Então você vê que é uma negação para aceitar esse filho. Ou uma insegurança tão grande dentro de si que permite o filho fazer o que quiser. Entende? Faz o que quer, a hora que quer. Então permite que o filho bata, permite que o filho bata nos outros. Sendo que na realidade, quando você dá essa dignidade, você dá uma educação para a criança, independente se ela tem um transtorno, uma deficiência ou não. Porque você está enxergando primeiro a pessoa e não a deficiência. Eu não sou a minha deficiência. Eu sou a pessoa primeiro. Tanto é que o termo é PCD, pessoa com deficiência, não é deficiência com pessoa. Verdade. Né? Então, na verdade, faz sentido, porque primeiro nós somos humanos, né? Então, na verdade, quando eu fui ver isso, eu falei, gente, essa dor, eu comecei em 2024 esse projeto, estamos em 2024, por que essa dor é igual a 1997 que eu já via? O que tá acontecendo que ninguém tá fazendo esse trâmite? O que tá acontecendo que ninguém tá falando disso? E eu resolvi falar disso, resolvi acolher essas mães e orientar essas mães. Então eu abri o meu serviço de consultoria por conta disso, de uma dor minha que transformou, né, que floresceu, e também por conta de uma área que eu queria falar, ok, eu quero atuar na área de psicologia aqui na Suíça também. E agora vamos pegar esse gancho falando de dores e saúde emocional. Você como psicóloga, as pessoas falam muito de saúde emocional hoje em dia e falam também assim, que daqui a uns anos ostentação de verdade é quem vai poder ostentar saúde emocional. Eu já ouvi isso muitas vezes assim. O que você acha, Carol? A saúde emocional está debilitada? As pessoas estão ficando cada vez mais doentes emocionalmente? Ou é uma narrativa de marketing e muito comércio de remédios abaixo? Como é que fala? Eu acho que eu sei o que você quer dizer. Porque hoje em dia, eu não quero, não tô conseguindo dormir, compra um negócio. Tá muito fácil o acesso. Que antes ninguém tinha acesso a um remédio para dormir. Hoje em dia, os jovens estão contra si, fazendo coisas ruins contra si mesmo, porque o remédio do pai, da mãe, ou até mesmo dele, que a escola, tem muito isso também, a escola obriga a criança, manda uma nota obrigando a mãe. Aqui na Suíça acontece muito, eu vou falar disso com você. Acontece muito obrigando a criança a tomar remédio, porque a criança é muito ativa na sala de aula. Então, o remédio está muito em alta hoje em dia. O ser humano não sabe mais sofrer. Eu vi esses dias, o cara foi Tô pensando no que eu vou responder, porque é tão... Nossa, pergunta aí mesmo. Eu vi esses dias, um cara, ele foi fazer uma tatuagem, ele tá na moda agora, tomar anestesia geral para fazer tatuagem, para não sofrer. Então, o ser humano, a gente tá adoecendo mais ou tá ficando mais fraco? Segundo o que você entende, o que você tem estudado sobre saúde emocional. Vamos lá. Nossa... a gente tá adoecendo mais ou tá ficando mais frágil? Então, é que a sua pergunta tem muitas camadas, tá bom? Não é uma pergunta fácil de responder. Bora tirar esse por partes. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que falar que, assim,
esse discurso que a gente está tendo de acesso não é para todo mundo. Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que o acesso, ele não tá para todos. O acesso ao remédio, você fala? A terapia, a remédio, a psiquiatra, a neurologista, a exames médicos. A gente está pensando no macro aqui. Vamos pensar em mundo. Então, quando a gente pega uma parcela da população que fica o tempo todo falando, não, porque você tem que se cuidar, porque você tem que se cuidar, você tem que se cuidar, você tem que começar a pensar assim, ok, o que você tá fazendo para quem não tem acesso poder se cuidar. Isso. Eu acho que esse é um ponto que vai do macro, da parte de assistência social, na parte governamental, de projetos sociais, de projetos de saúde pública. Eu acho que tem esse lado, porque eu já trabalhei em SUS. Já atendi adolescentes que tentaram contra a própria vida. Já atendi esse público. Público de extrema vulnerabilidade social. Então, quando a gente está falando em pedaços da população, você entende? A gente tem que tomar muito cuidado para não ficar cobrando uma coisa que essas pessoas não têm acesso. E aí, o caminho é das políticas públicas. Não tem outro jeito. Porque como que você quer que um salário mínimo, que a pessoa quer tem que comprar cesta básica, e trabalha uma escala 6x1. A gente agora tá falando pra quem tá no Brasil. Exato, mas aqui também, quanta gente não tem burnout? Isso falando... é um bom tema, porque pobre, você não vê pobre com burnout. Mas pobre tem, né? Trabalha até morrer, né? Mas porque aí o burnout vai tendo 1, 2, 3, 10. Mas aquele pobre, pobre, entre aspas, desprovido financeiramente, não tem aquele tempo de ir no médico, quando veja... Exato, mas aí tem um piripafe e cai duro, entendeu? Bem verdade, mas a gente tá falando de falta de acesso, não só informação. Tá, tem informação, e aí? Aí demora 6 meses uma consulta de SUS? Isso. Então assim, gente, cuidado pra vocês terem esse discurso muito, só depende de você. No Brasil, isso não cola. Que eu gosto disso também. Isso não cola. Só depende de você. Eu tenho noção dos meus privilégios, você entendeu? Você é privilegiada, então para. Então, eu falei disso hoje com a produção aqui, a gente vindo pra cá, as pessoas ficam, só depende de você. Se você trabalha 16 horas por dia, não tem pobreza. Para! Que não é isso. Quando você é pobre, preto, da favela e come mal, os 3 primeiros anos, a psicóloga que vai... A alimentação da criança, os 3 primeiros anos, tem ligação direta com o desenvolvimento dela. Eu não tô falando que em momento nenhum da vida dessas pessoas, da pobreza, elas podem sair. Não tô falando que elas têm que aceitar a situação que elas estão. Não, porque eu sou um exemplo de preta, pobre e favelada. Entendeu? Graças a Deus nós temos TikTok, nós temos outras fontes de renda que ajudam muito essas pessoas em determinadas fases da vida. Graças a Deus, e TikTok na mesma frase até me Mas é porque monetiza. São formas que as pessoas estão tentando arrumar para ter uma renda, para conseguir investir, para conseguir, no sufoco, fazer alguma coisa. Porque a gente está lidando com um governo cada vez pior. Sinto muito, é o que a gente vê aqui de fora, gente. A gente não escuta muita notícia boa de vocês. Agora, vamos lá. Vamos tirar essa parte. Mas o Brasil faz muito tempo que não tem um governo bom. Então, aí vai de políticas públicas, pensa bem quem você vota. Enfim, vamos lá. Tira esse bloco. Os brasileiros são o retrato do povo. Vamos tirar esse bloco. Vamos lá, tirando esse bloco, que não é da minha alçada, mas é interessante a gente pensar sobre isso. Eu acho que é interessante você trazer uma assistente social. Eu tô dando uma sugestão pra você, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Pessoas que têm condição, que têm o privilégio de poder pagar um atendimento, um neurologista, um neuropediatra. O que acontece? Ser feliz dá trabalho. Como assim? Ser feliz dá trabalho. Porque você tem que aprender a lidar com os seus próprios limites. Você tem que aprender a dar limite para os outros. Você tem que querer ser feliz no que você está fazendo. Você vai ter que renunciar de muita coisa para você ser mais feliz com a tua vida e ter qualidade. Ser feliz de fato dá trabalho. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas querem uma pílula que relaxa o corpo naquele momento. É isso que vai acontecer. O nome disso é maconha, brincadeira. Tem outra, assim, tem vários tipos de droga, tá, pessoal? Mas assim, essa é uma delas. Na verdade, a real felicidade não tá atrelada a uma cura do que você tem. Tá atrelado a você ter um amadurecimento para você aprender a lidar com isso, porque as dores da vida não vão embora. Verdade. Esse é o problema, as pessoas não estão querendo saber de ter mais dor.
Que nem você falou, anestesiar o corpo inteiro pra fazer Não te tatuagem. incomoda um pouco, Carol, as pessoas venderem muito essa vida perfeita em forma de discurso, em Sim. forma de commodity. Sim, porque isso vende. Monetiza isso. O problema é que dá dinheiro. A solução fácil dá dinheiro. O resultado fácil, você é psicóloga, mas tenho certeza que você já ouviu essa frase de algum coach, de algum terapeuta, sim, falando sim. assim, a gente resolve em algumas semanas o que um psicólogo não faz em anos. E, gente, eu não vou iludir. Quem quiser me contratar, eu não vou iludir. Tudo bem, eu posso vender os pacotes de atendimento, porque eu tô falando de dores muito específicas, que às vezes a pessoa vai fazer, depois vai voltar, porque são processos. Agora, o ser feliz de fato com você mesmo e você ter uma qualidade de vida que você monta pra você leva muito tempo, é um processo imenso. E as pessoas muitas vezes não estão dispostas pra isso, entendeu? Por isso que o meu trabalho é pra quem quer mudar, é pra quem quer. É para mães e pais atípicos que querem buscar essa conexão real com seus filhos. Porque não é fácil. A rotina em si, com uma criança atípica, já não é fácil. Mas entender que a felicidade custa tempo para ter uma qualidade, você ter essa maturidade, que não vem com o tempo, tá? Maturidade e tempo não tem nada a ver. Maturidade é uma escolha. Você escolhe amadurecer. Então, eu não vou iludir vocês. Então, assim, ser feliz é uma escolha. Entendeu? Então, a gente, dentro de um quadro que você pode fazer alguma coisa, ser feliz dá trabalho. Entendeu? Então, acho que isso é uma realidade que muitos não querem falar, sabe? Mas eu falo com todo o amor do mundo pra você que tá assistindo a gente. Não desista de você. Só porque é difícil? Não desista de você. Acho que não vale a pena só porque é difícil. Sim. Entendeu? Eu quero voltar rapidinho antes da gente encerrar, falar um pouco mais do teu trabalho e da tua especialização. Porque Pois não. A gente foi por um lado aqui, foi na política, Sim, voltou, foi no Brasil, é porque voltou. esse tema engloba mesmo. Esse tema é assim mesmo. Esse tema é muito assim bom mesmo. conversar com uma pessoa inteligente que a gente pergunta e ela tem resposta pra tudo. É assim, Nossa, eu se me sinto com eu você. tivesse resposta pra tudo, tava Pelo ótimo. menos porque a gente tá conversando aqui, você tem. Sim. Aqui na Suíça, já entendi que quem te procura são famílias e geralmente pais, mães atípicos, né? Sim. Tem uma faixa etária que a criança fica mais atípica, assim, digamos assim. Vamos na lá. adolescência, a criança é atípica, né? Toda pessoa na adolescência é atípica. Uma né? pessoa Não. que nasce atípica, sempre atípica. Não, mas o adolescente já... Existe esse negócio, assim, gente, que adolescente dá trabalho, né? Eu tô com medo da fase da minha vida Vamos que lá. tá chegando. Vamos lá. Eu, a Carol, Adolescente é cresci, nível tive segundo, minha na verdade. adolescência, tive meus hormônios dentro da tipicidade. Uhum. A questão é que a pessoa típica, como ela é primeiro uma pessoa antes da deficiência, ela também vai ter puberdade. Qual é o problema de você dar limite pro seu filho adolescente, assim, só pra entender? Nenhum. Nenhum? Devia ser essa a resposta, mas elas falam, não, porque ele é autista. Isso não significa que ele não pode entender o seu não. Uhum. Ou o seu limite, ou as suas regras. Tem que ser muito mais firme? Sim. Tem que ter muita estratégia? Sim. Tem que ter Hoje em muito dia você estudo? sente Sim. que os pais estão muito... Como vou aproveitar o Nutella com as crianças, porque parece que os pais querem ganhar mais amor do que respeito hoje em dia. Tem muito isso, né? Então, Não quero que meu filho passe, minha filha passe pelo que eu passei. E acaba criando uma fábrica de... olha, eu acho que todo mundo é muita gente. Mas o que eu vejo da grande discussão, principalmente da psicologia positiva, da educação positiva, o que eu mais vejo é pais que estão tão desesperados pelo amor do filho que eles perdem o respeito. E na verdade, todas as relações, a gente tem que ter respeito primeiro. Nós estamos aqui gravando, nós temos uma relação de respeito. Se um dia eu vou amar você, é outros 500. Mas nenhuma relação se baseia sem respeito. Nem com meu marido, nem com a minha amiga, nem com a minha mãe, nem com o pai. Sem respeito, não tem base. E é isso que as pessoas muitas vezes também não entendem, porque falar, não, meu filho vai me amar direto. E se não amar direto, qual seria o problema? Então faça uma boa base de respeito com ele para vocês terem uma relação, um relacionamento saudável entre vocês. Porque isso dá frutos. Uma pessoa que não é respeitada, se você já me diz respeito, eu já vou cair fora. Verdade. Entende? Então, na verdade, não é questão de, raiz, Nutella, não. Temos que repensar maternidade e paternidade. Tem muito livro para isso, tem muito... Gente, tem coisa no YouTube, tem muito conteúdo hoje para ver. Mas não esqueça que o respeito vem em primeiro lugar em todas as relações. Uhum. De baixo para cima e de cima para baixo. Exatamente. Carol, vamos encerrar. Menino, o tempo passou voando. Muito bom esse bate-papo com você. Esse tema é muito grande. É muito grande. Hoje é o mesmo programa, como eu te falei, resumido, porque a gente está aqui no evento da Patrícia.
espero ter oportunidades pra gente falar a fundo de outros temas. Com certeza. E abranger muito mais o teu trabalho. Então eu vou fazer meu merchan. Eu vou deixar aqui meu arroba pra vocês, @CarolinaRosa _oficial. Nem precisa, porque vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo. Obrigada, é só escrever. Eu sou super tranquila pra conversar. Eu acho que esse tema é um tema de dúvidas. Não é um tema tranquilo de conversar, porque só parece que nem você, a sua reação... Tanta pergunta aqui que minha cabeça tá dando um nó, tinha que ficar horas com você falando. Exato, porque é um tema que as pessoas muitas vezes não têm nem contato, é difícil... Eu não tinha nem noção das coisas que você tava falando, abriu minha cabeça. Gostou da Carol? Quer saber mais? Quer ver um pouco? Tá precisando de uma psicóloga para cuidar da família, de uma família atípica, de filhos atípicos? A descrição das redes sociais dela, contato, estão todas na descrição desse vídeo aqui. Deixa um recadinho para as mulheres do evento Força Seu Nome é Mulher, para Patrícia, se você quiser, fica à vontade. Primeiro, obrigada, Patrícia, por esse espaço, né, de ter feito, e que eu tive a oportunidade de estar aqui também. Então, eu sou muito grata. O que eu desejo a todas as mulheres desse evento e da Suíça, desse país maravilhoso que a gente tem o privilégio de morar, eu quero muito desejar a vocês muita felicidade, porque eu sei que dá trabalho, mas você também merece ser feliz. Eu sei que às vezes parece que não, mas você merece sim também. Dá trabalho? Dá, mas você não precisa desistir só porque é difícil. Não precisa. E você que é mãe atípica, mais ainda. Porque você cuidando de você, ou você pai atípico cuidando de você, o seu relacionamento com o seu filho se torna outro, e a relação da sua família com o mundo é outra também. Recado dado, a gente se vê por aí. Chegou a patroa, 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 patroa. DVS Podcast.